E aí pessoal, tudo bem? Esse vídeo aqui eu vou gravar agora com o objetivo de falar com o terceiro ano, né? E falar com o pessoal de Sistur, certo? A gente já está conversando no Classroom com o pessoal do terceirão sobre o estágio, né? Eu e o professor Luiz. E aí nós precisamos deixar claro para vocês o seguinte, galera. Por enquanto, nós vamos continuar falando de estágio com vocês naquele outro Classroom, tá? E vamos falar de Sistur, eu e vocês, aqui nesse Classroom do governo, nesse Classroom institucional. Por que que a gente ainda não vai trazer logo as matérias de estágio também para esse Classroom? Porque quando a gente faz as turmas de estágio no sistema da sede para a contratação de professores, as turmas são criadas de um jeito diferente do que é colocado no sistema e dividido as turmas na sala de aula, tá? Por conta da carga horária, etc e tal, eles fazem lá um jeito diferente. Então, eu e o Luiz não temos vocês como alunos no Classroom, não temos uma sala conjunta para a gente trabalhar no Classroom. Ele tem algumas salas, eu tenho outras, e os alunos não são todos, é uma coisa um pouco diferente. Então, para não fazer confusão, a gente vai manter do jeito que está. O Classroom do estágio continua aquele que já era, tá? E aqui, dentro da plataforma do governo, vocês vão ter contato comigo na matéria de Sistur, certo? Eu hoje quero fazer um resumo rápido, uma retrospectiva do que a gente conversou em sala até agora, né? E vou passar para vocês uma atividade, não sei se é ainda um questionário, uma tarefa, eu ainda não formulei a atividade de vocês, vou formular hoje à tarde, mas vou fazer hoje aqui com vocês esse vídeo e aí em cima do vídeo que eu gravar, do conteúdo que eu gravar com vocês no vídeo, eu faço uma atividade também avaliativa lá no Classroom para inaugurar o Classroom com vocês na matéria de Sistur, tá bom? Nós estávamos falando, eu estou aqui com a minha colinha, né, que eu sempre me acompanha o livro do Beni, certo? E eu estou aqui com a minha colinha aqui do lado para não me perder e o vídeo não ficar muito longo, certo? A gente estava falando, galera, sobre o conjunto das relações ambientais do Sistur, certo? Depois eu vou postar também para vocês os documentos, os textinhos e tal, para vocês irem se lembrando quem está perdido aí porque teve de férias nos últimos 20 dias, né? A gente falou do conjunto das relações ambientais do Sistur, que é composto por 4 aspectos: o subsistema ecológico, o social, o econômico e o cultural, certo? A gente explicou que esse conjunto das relações ambientais existe, né, o Beni pensou nesse formato, porque o turismo não é uma atividade sozinha, não é uma atividade avulsa no mundo, né? O turismo é uma atividade que tem uma relação e uma interdependência com praticamente todas as outras áreas, né, da economia, e ele é afetado por uma série de questões. Nada mais legal de explicar do que agora, né? A gente com essa pandemia, com essa crise aí do coronavírus, a gente tá, os hotéis, as pousadas, os restaurantes, eles estão inteiros, eles estão aptos a abrir e funcionar normalmente, certo? Mas, por conta de uma questão externa, de uma questão de saúde pública, né, toda a cadeia do turismo está sendo afetada e muitíssimo afetada, né? Eu outro dia assisti um vídeo, uma conferência pela internet com o professor Beni, e ele dizia que na perspectiva dele o turismo vai demorar mais ou menos uns 10 anos para se recuperar dos problemas que está vivendo por conta do coronavírus, né? Então você veja como uma coisa que não estava nos planos, ninguém sabia que ia acontecer, não tinha como prever, né? Como isso pode interferir na atividade turística de uma cidade, de um país, e afetá-la durante 5, 10 anos, né? Como as coisas estão relacionadas e como é importante a gente estudar sempre essas outras relações para tentar entender o que pode afetar o turismo, né? É óbvio que nem tudo a gente consegue prever,
aquele atentado terrorista de 11 de setembro de 2001, né, nas Torres Gêmeas lá nos Estados Unidos, foi uma dessas coisas que aconteceu e ninguém podia prever, né? Agora, essa crise também do coronavírus é outra coisa que acontece completamente fora das previsões. Mas se a gente cuidar para tentar prever tudo aquilo que é previsível, ficam menos riscos, né, para a gente tomar um susto aí de repente, certo? Então, é, a gente estuda essas relações ambientais exatamente por conta do fato de que o turismo não é uma atividade isolada, não é uma atividade sozinha. Ela é influenciada e ela influencia uma série de outras questões, né? E nós começamos daí a falar sobre o subsistema ecológico, certo? Pegamos o ecológico como primeira atividade e estávamos lá falando, né, de como o turismo influencia e é influenciado pelas questões ambientais, certo? E eu me lembro que eu conversei com vocês e falei que era muito importante que vocês não esquecessem que quando a gente fala do subsistema ecológico, a gente não está falando só do matinho, do passarinho, do verdinho, da arvrinha, né? Mas que a gente está falando de todas as relações que interferem no nosso dia a dia, certo? E aí entra, inclusive, porque como a gente está falando do meio ambiente, do ambiente onde a gente está inserido, né? Entra inclusive essa questão dos vírus aí, tá? Que vai fazer parte desse subsistema que a gente está falando aqui. Também poderia ser colocado na questão social, mas eu acho que como é uma questão de saúde, tem a ver com vírus e tem a ver com os lugares que a gente pode ou que a gente não pode frequentar, né? Tem a ver também com, pelo menos de forma indireta, com a questão do espaço, né? E aí, quando a gente fala nisso, a gente vai falar dos vários tipos de espaço, né? E eu cheguei a comentar com vocês, a gente chegou a escrever no caderno de vocês, que nós temos lá o espaço real, o potencial, o cultural, o natural adaptado, o artificial, o natural virgem, o vital e o turístico, certo? Nós falamos de todos eles, escrevemos no caderno de vocês, tá lá para vocês consultarem se vocês quiserem, né? Eu vou aqui rapidamente passar por eles, para a gente não perder muito tempo, certo? O espaço real é todo aquele espaço que já existe e que a gente conhece e que a gente pode utilizar mais ou menos e desenvolver mais ou menos, mas é o espaço que está aí como a gente conhece hoje, certo? O potencial é aquele que pode vir a ser feito. E aí você parece meio esquisito falar nisso, né? Mas se a gente pensar lá em Dubai, por exemplo, e lembrar que eles construíram uma série de espaços, né? Se a gente pensar em Florianópolis, que até pouco tempo atrás não tinha as avenidas beira-mar, nem a do norte, nem a do sul, né? São espaços potenciais, ou seja, embora ainda não sejam espaços reais, que a gente não tenha criado, não tenha disponível hoje, a gente pode vir a ter. Hoje um espaço potencial que a gente fala aqui na nossa região é o espaço da praia de Balneário Camboriú, né? Que está sendo cogitado o alargamento. Então, você tem hoje uma possibilidade para a praia de Balneário, e se essa praia for alargada, ela tem um outro potencial, uma outra possibilidade de uso, certo? O espaço cultural, que é todo aquele que já foi modificado pelo homem, né? Que foi transformado pelo homem de alguma forma, seja uma plantação, seja aqui a gente está falando mais dos espaços naturais, né? Então ficaria mais com isso, com plantação, com fazendas, com áreas que foram modificadas pelo homem, mas que de alguma forma ainda mantém a sua característica mais ligada à natureza, né? Temos o espaço artificial, que é aquele criado pelo homem mesmo, pode ser essas ilhas, esses espaços criados lá em Dubai, como eu estava falando, mas pode ser, por exemplo, o Beto Carreiro, né, ou a Disney, espaços que são criados, transformados e criados artificialmente, estruturas que são criadas pelo homem artificialmente, certo? O espaço natural virgem, que eu acho que não tem mais no planeta hoje, né, nenhum espaço que tenha sido afetado pelo homem, seja nos oceanos, a gente está vendo por aí
que mesmo lugares que o homem frequenta muito pouco, já tem lixo, já tem problemas de atmosfera, já tem problemas de várias questões. Então, espaço virgem hoje, nem fora do espaço, né? Porque a gente já tem as viagens espaciais, os lixos espaciais, então, assim, está cada vez mais complicado ter espaço virgem, natural virgem no mundo, no planeta, no universo, talvez, né? O espaço é vital, ou seja, aquele que é utilizado como matéria-prima do turismo, né? A gente vai falar ali em bombinhas na praia, vai falar em bombinhas ali nos atrativos naturais, o Morro do Macaco, essas áreas todas ali, certo? E o espaço turístico, que é o que mais nos interessa, né? Que é o espaço efetivamente transformado e modificado pelo homem para fazer atividades turísticas, né? E aí você pode ter modificações grandes ou pequenas, porque quando você pega a praia, por exemplo, você mexeu pouco nela para ter atividade turística, né? Mas implantou ali uma lixeira, colocou alguns quiosques perto, iluminou de repente, fez algumas modificações, o acesso, alguma coisa assim, e são espaços que foram transformados para ser utilizado de forma turística, certo? Falamos desses espaços todos e trabalhamos com vocês essas questões todas, né? E outra coisa que eu trabalhei com vocês também são as questões de o que a gente pode fazer para tentar garantir esse espaço natural, né? E para tentar garantir que o subsistema ecológico sobreviva, os espaços naturais sobrevivam, né? E o subsistema ecológico seja menos um motivo menos utilizado ou menos possível de prejudicar a atividade turística, certo? E aí falamos de várias coisas que podem ser feitas para explicar para a população e para garantir que a população não prejudique os espaços naturais de uma forma tão forte, tão rápida como a gente tem visto hoje em dia, né? Aí falamos de educação ambiental, capacitação profissional, estudo de impacto ambiental, capacidade de carga, plano de manejo e controle ambiental. Vocês lembram que tudo isso está no caderno de vocês? A gente falou sobre tudo isso já, né? Pois é. Inclusive vocês estão me perguntando, e a gente tinha estabelecido uma atividade para vocês antes da quarentena, né? Antes desse afastamento social. Eu tinha pedido para vocês fazerem um trabalho sobre a questão da capacitação profissional, né? E a gente está em suspenso aquele trabalho, vocês não se preocupem, quando a gente voltar para a sala de aula a gente vê o que faz com ele, tá? Mas eu vou fazer outras atividades aqui, outros trabalhinhos com vocês, que tenham a ver não só com a capacitação profissional, mas com educação ambiental, com estudo de impacto ambiental, com plano de manejo, capacidade de carga e controle ambiental, né? Que são as várias questões que nós podemos fazer para diminuir os impactos, né, que o turismo principalmente causa no ambiente, né, à medida que ele vai sendo implantado, certo? Educação ambiental, nós conversamos em sala, né? São várias atividades que podem ser feitas, a gente citou inclusive as que são feitas pelas empresas de coleta de lixo, né? Para você ensinar o que é lixo reciclado, o que não é, para você ensinar a importância de preservar o meio ambiente, de você não jogar sacolas plásticas na praia porque polui, porque pode prejudicar os animais marinhos. Isso tudo são questões ligadas à educação ambiental. A capacitação profissional é como cada profissional, na sua área, na sua atividade, pode atuar de forma menos nociva, menos danosa, né? Então, se a gente é capacitado adequadamente, se a gente sabe os impactos que a nossa atividade causa, a gente também pode tomar mais cuidado. Eu lembro que eu falei, inclusive, de quem trabalha com os barcos, por exemplo, né? Os profissionais todos envolvidos nos transportes marítimos, seja de cruzeiro, seja de barquinhos que fazem passeios turísticos aqui perto de Bombinhas, aqui na nossa região, a importância de ter uma capacitação profissional e deles entenderem que eles não podem, de repente, permitir vazamento de óleo, ou que eles não podem permitir
que o barco dele seja lavado de uma forma que vai prejudicar, né, o meio ambiente, que a água que vai ser soltada no mar tenha algum tipo de contaminação, até porque a gente sabe, né, por exemplo, uma gota de óleo pode prejudicar centenas ou milhares de litros de óleo. Então essa coisa toda da capacitação profissional é importante, de cada um que vai trabalhar, né, o garçom. Eu lembro que eu falei também com vocês, fora do turismo um pouquinho, mas é um exemplo importante, do pintor, né, que vai lá, pinta a casa e depois lava os pincéis todos no bueiro, né? E esse bueiro ele tem que entender que o bueiro ele não vai para um buraco negro, né? A água do bueiro vai acabar ou num córrego ou num rio, e aqui na nossa região rapidamente vai acabar no mar, né? Então a gente tem que ter a clareza disso e tem que, cada um de nós, na sua profissão, a importância de ser capacitado e de ter clareza sobre os impactos que isso pode causar, né? Por falar em estudo de impacto que pode causar, quando a gente vai fazer uma empresa, vai fazer um produto turístico qualquer, a gente precisa ter esse estudo do impacto ambiental, ou seja, a gente precisa saber qual é o dano que isso vai causar, né? Ah, professor, eu vou fazer, sei lá, uma escola de mergulho. Lembra que nós temos em Bombinhas várias? E aí o cara vai levar a pessoa lá no mar para fazer o mergulho e isso não vai ter impacto ambiental nenhum. De forma bem feita, de forma bem cuidada, realmente vai ter um impacto ambiental mínimo, né? Mas, por exemplo, se essas pessoas não tiverem clareza dos impactos que podem ser causados, você tem, sei lá, uma área com coral, com pedras, e aí você chega lá com o barco e solta a âncora, e a âncora bate no fundo do mar e vai quebrando aquilo que está lá embaixo, né? Ou então, você não faz um estudo adequado e você leva muitas pessoas para uma mesma região e acaba espantando, né, as espécies que vivem naquela região. Então, precisa fazer todo um estudo, todo um cálculo, uma pesquisa bem aprofundada, muito séria, né, para saber quantas pessoas podem ir a um determinado lugar, quantas de cada vez. A gente tem o exemplo da ilha de Porto Belo, né, que tem esse estudo de capacidade de carga, inclusive, que é o que a gente vai falar aqui, né? O estudo de impacto ambiental ele é feito para calcular a capacidade de carga, né? Então, que é o próximo tópico, e que a ilha de Porto Belo é um dos exemplos que a gente tem aqui perto, que tem esse estudo, né? Então, cabem lá, sei lá 1.200 pessoas. Não pode ser 1.300, não pode ser 1.400, né? Porque isso vai prejudicar, vai acabar tendo uma geração de lixo maior do que eles conseguem limpar, vai ter um barulho maior do que os animais podem conviver. Tudo isso é muito importante, é muito sério, né? O plano de manejo, quando as áreas, principalmente áreas de parque, esse tipo de coisa, né? Pega lá o Morro do Macaco. Tem que fazer o estudo do plano de manejo da área, ou seja, dizer o que pode, o que não pode, como pode ser construído, né? Alguns tempos atrás surgiram ideias e falas aí sobre a implantação ou não de um teleférico lá no Morro do Macaco. Pode, não pode? O plano de manejo é que vai dizer, né? Vai dizer se pode, que tamanho que pode ser, quantas pessoas esse teleférico pode levar, enfim, todo um cuidado para que, se for feito, né, ninguém aqui está dizendo que é a favor ou contra qualquer tipo de empreendimento. Precisa ser feito um estudo de impacto ambiental, um estudo de capacidade de carga e um plano de manejo. Ou seja, se fizer todas essas etapas e se cumprir e se respeitar essas etapas, pode fazer qualquer tipo de empreendimento turístico com segurança e com qualidade, né? E o controle ambiental, que é para você, depois que fez todo esse tipo de estudo, você vai fazendo análise e continua estudando para saber os impactos que estão vindo. Se estava dentro mesmo das expectativas ou se está gerando fatores que a gente não tinha esperado e que a gente não tinha previsto inicialmente nos estudos, certo? Foi isso que nós trabalhamos até agora, né? E é em cima desses assuntos aí que eu vou trabalhar com vocês uma atividade que eu vou postar também aqui no Classroom para a gente inaugurar essa nossa fase de aulas à distância, certo? Vocês já têm o meu contato, vocês já são craques em me achar, né? E precisando procurar e falar comigo, eu estou sempre à disposição de vocês,
tá bom? Um abraço e até a nossa próxima atividade, até a próxima aula.